Oi, para você que está me assistindo, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um desenho de um tutorial das gringas que eu vi. Então eu tô no processo de aprender, né, a desenhar, e aí eu vou fazer aqui junto com vocês, para vocês verem e vocês conseguirem acompanhar. Eu vou usar o Ibis Paint porque é um aplicativo gratuito que todo mundo consegue usar. O pincel que eu tô usando é o pincel lápis 2. Ele já tem no próprio Ibis Paint, eu escolhi ele pra gente ter aí o formato de um lápis mesmo e ter essa impressão que tá desenhando. Dá super pra fazer no celular, então eu tô fazendo aqui no meu iPad, porque eu comprei, né, eu tenho que usar, mas vocês vão conseguir fazer perfeitamente no celular de vocês. Vamos começar fazendo 2 círculos, eu vou fazer um círculo em cima e um círculo de baixo. E depois a gente vai unir esse círculo com 2 linhas assim na lateral, igual vocês estão vendo. Esse tutorial da gringa, o rapaz ensina a fazer com base em formas geométricas. O que ajuda muito, sério, para fazer aqueles desenhos perfeitos. Eu vou ensinar aqui, mostrar para vocês como que faz passo a passo, porque fica sensacional, eu gostei muito do tutorial dele, e aí eu trago aqui em português para vocês conseguirem fazer também, tá bom? Então, depois disso, a gente vai fazer 2 círculos grandes, que seria, no caso, vai ser as orelhas. Esse tipo de desenho é um estilo mais cartoon, então, a orelha é muito grande mesmo, tá? Não se preocupa com relação a essas proporções. Ela pode ser grande, mas se vocês quiserem fazer aí, vocês podem fazer menor. Eu fiz desse tamanho, depois eu ainda vou aumentar ele ainda. Tipo, mais ainda, sabe? Então, a gente vai deixar grande pra ficar bem legal. E aí, aqui eu tô meio que corrigindo o círculo. Faz bastante linhas assim. Se você quiser, você pode pegar a régua, mas eu não quis pegar a régua. Depois disso, eu vou fazer um outro círculo de base e vou ligar eles igual eu liguei lá na parte de cima. Ele cria meio que um formato de triângulo, tá vendo? E aí, depois disso, eu aumentei um pouquinho mais a base e aí reforcei as lateral. Mas basicamente é isso aí que vocês estão vendo. Não é o formato exato, a gente tá criando aí um formato geométrico para conseguir fazer o nosso desenho. Aí eu expandi aqui um pouquinho mais essa parte de baixo. E aí eu fui expandir o outro lado. Você não precisa apagar nem nada, porque a gente tá fazendo um rascunho. Ele usou no tutorial dele as linhas, linha azul. Eu vim aqui e fiz com linha vermelha, tá? Mas você coloca a cor da linha que você achar melhor. Depois disso eu faço mais 2 círculos ali embaixo, que no caso vai ser o pé. E aí aqui eu vou fazer um formato triangular, mas assim puxado por 3D, que é onde vai ser o queijo. Então a gente vai posicionar aqui, igual vocês estão vendo. E aí eu vou fazer, no caso, é como se fosse um retângulo, mas ele vai afinando. Só que para ser mais fácil para vocês, igual eu fiz, faz como se fosse um retângulo que você estivesse fazendo, só que aí ali você começa fino e aí você vai ajustando o restante. E aí vai ajudar vocês a ligar. Depois disso eu faço essa parte aí de cima, que vai ser a parte de cima do queijo. Que é tipo esse formato um pouco mais... É um triângulo em cima. E aí depois que vocês fazerem, vocês vão acertando. E aí vocês vão corrigindo. Do jeito que eu tô fazendo aqui, em cima mesmo do outro. Aí a linha que for definitiva, você deixa um pouco mais forte para você conseguir ter uma noção, sabe? Para você conseguir ter esse controle. E aí aqui era como eu queria na arte final, vamos supor. Aí eu tô reforçando bastante. Lembrando que o pincel que eu tô usando é o pincel de lápis, tá? E ele já tem. Depois disso eu vou fazer 2 círculos, um embaixo e ali no da lateral, que é onde as mãos vai estar segurando o queijo. Bom, a gente tem a nossa base. E essa base eu fiz bem devagar para vocês terem uma noção, porque é muito importante. Depois disso eu vou fazer um pouco mais rápido e vou explicando para vocês, porque não tem segredo. Você vai criar uma nova camada, vai diminuir a opacidade da de baixo. Antes de diminuir, eu fui ali e fiz o rabo dele, que eu esqueci de fazer a cauda, né, do rato. Então, puxa aí um rabo, porque tem que ter, né, o negócio do rato. Depois disso eu vou fazer essas bochechas. Eu vou fazer os olhos um diferente do outro, porque a gente tá fazendo nesse estilo cartoon. E aí ele fala, né, no vídeo dele,
que é interessante fazer os olhos diferente um dos outros, que já traz aí essa referência cartoon. Depois disso, a gente vai começar a passar por cima, numa outra camada com a opacidade baixa, de baixo, baixa. E aí a gente vai começar a fazer o formato do rosto. A gente vai pegar o formato que a gente criou com retângulo e vai usar isso como base. Eu tô fazendo aí a bochecha desse jeito, porque ele dá a impressão de uma bochecha cheia, né? Como se ele estivesse mastigando. E essa é a intenção. E aí esse efeito tudo é no tutorial que eu vi nas gringas, tá, gente? Eu gosto de deixar especificado, porque eu tô aprendendo a desenhar igual vocês estão aprendendo, ou vocês já dominam. E aí aqui, no caso, eu tô refazendo o tutorial que eu vi nas gringas em português, para vocês conseguirem reproduzir também. E eu gosto de reproduzir também, porque é assim que eu aprendo. Depois disso, a gente tá fazendo a orelha. E aí, a gente vai pegar já a nossa base de círculo, mas a orelha é um pouco maior. Ela já começa ali na bochecha. Então, eu fui ali na camada de baixo e expandi, ó. Tá vendo? E depois eu fui na camada de cima, novamente. Aí, eu comecei o traçado com base nas novas linhas que eu fiz embaixo. Então, a orelha tá maior e ela começa e termina na bochecha. Fui na camada de baixo, fiz mais o círculo, mesmo com a opacidade baixa, porque a gente precisa dessa base para estar orientando a gente. E aí eu tô fazendo a parte de dentro do círculo, não tem segredo, vocês fazem como se fosse um arco em cima, e embaixo aí o movimento, tipo um C. Depois disso a gente vai fazer a mesma coisa em cima. E em alguns detalhes aí da orelha, a gente vai fazer o vãozinho como se fosse o pelinho da orelha, sabe? Um cortezinho na orelha, para dar uma dinâmica melhor. Depois disso, a gente vem criando um círculo, um arco, depois a gente faz um C embaixo, igual vocês estão vendo, para demarcar a parte de dentro da orelha dele. E aí vocês fazem mais forte e tenta fazer mais direto a linha, não é direto de ponta a ponta, mas vai reforçando e tenta fazer ela menos picadas, tá? Aí, igual eu tô fazendo aí, igual vocês estão vendo. E aí, a gente vai reforçando e já vai deixando tudo no movimento, assim, ó, deixando tudo no formato. Aqui, no caso, eu já vou fazer, ó, o vãozinho que tem do dente dele, porque ele tá com a boca cheia. E aí, a gente vai finalizando. Esse não é o traçado final, esse aqui é o traçado de esboço. Eu vou ensinar o traçado final num outro vídeo, porque ia ficar muito longo, mas eu fiz esse tutorial, todas as bases. Então eu fiz, no caso, as formas geométricas e o segundo esboço, que é esse aqui. Eu fiz o traçado final e passando a caneta, e depois eu ainda pintei, aprendendo aí com esse tutorial que eu vi nas gringas. Então, ele é bem completinho, vai ajudar bastante. Com o formato já, a gente fez o círculo, agora a gente vai acrescentar os dedos. E aí, é muito mais fácil quando tem uma base, ó, gente. A gente vai criando os formatos dos dedos dentro do círculo que a gente fez. Isso facilita muito na hora de desenhar. Eu não tive dificuldade nenhuma de fazer. Eu acho que eu levei uns 47 minutos para fazer esse tutorial aqui. Então, eu super indico vocês, porque é muito satisfatório a gente fazer e dar certo, sabe? Agora, a gente vai fazer essa parte de baixo aqui da boca, fechando, né, o queixo. E aí, a gente vai vir. Vai vir com esse formato triangular bem fino. E aí, seguindo o formato triangular do corpo dele, que a gente fez de base, a gente vai descer pro restante do corpo. Essa parte do círculo aí, a gente vai fazer tipo uma pancinha dele, mas a gente vai se orientar pelo próprio círculo de base que a gente fez. Depois que a gente fez isso, a gente vai vir reforçando algumas partes, acrescentando, e aí a gente vai pro pé. O pé dele eu fiz 2 círculos, mas a gente vai fazer esse formato aí, ó, como se fosse uma gota. E aí acabou que o pé dele eu fiz muito para baixo, mas mesmo assim me ajudou a orientar. Ele não me orientou em toda a parte do círculo, mas tipo assim, a parte de cima do círculo foi a parte onde eu comecei o pé. Depois disso a gente vai reforçar esses traços, né, em vermelho, porque é o traçado ainda, a gente ainda tá no traçado, não é o traçado final. E aí aqui no rabo a gente também vai fazer. E aproveitando, a gente já vai corrigindo algumas coisas. Por isso que eu tô falando pra vocês que ainda é um traçado. Porque apesar dele ser um traçado onde você já começa a ver
a final, né, como que vai ficar o seu desenho, você ainda pode modificar algumas coisas, né, acrescentar outras coisas. Então, é um traçado ainda. Depois disso, eu voltei ali um pouquinho, porque eu dei uma errada, dou zoom, acrescento ali os dedos dele, né? Então, eu coloquei um pouco mais para baixo. E aí, depois disso, gente, a gente vai dar zoom e vamos aí acrescentar algumas voltinhas na mordida que ele deu no queijo. E o resultado foi esse do traçado. Tenta fazer aí, se vocês conseguirem, me marca, muito facinho de fazer. Se vocês gostarem de mais vídeos assim, de eu reproduzindo tutoriais, deixa o seu like e se inscreva no canal. E é isso, gente, até o próximo vídeo.